Mas da onde surgiu o Ho'oponopono? O que é o Ho'oponopono na verdade? E como é que atua dentro de nós? Saudações, meus queridos! Eu sou Luz e você está nas águas da espiritualidade. Durante um tempo a gente vai conversar sobre o Ho'oponopono, que é uma ferramenta maravilhosa de cura, de limpeza de memórias e que tem ajudado pessoas em todo o mundo. Então vamos lá! O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma filosofia havaiana que resolve problemas. Significa corrigir um erro. Surgiu com os primeiros habitantes do Havaí, que praticavam de uma forma familiar. A família se reunia e era chamado um mediador, como muitas religiões e filosofias que nós temos na nossa atualidade. E era feito um pedido de perdão entre eles, para se corrigir e limpar memórias e de situações que estivessem acontecendo ali, naquele momento. Bom, o primeiro registro da prática do Ho'oponopono veio através de uma havaiana chamada Mary Kavena Pukui. Ela era uma escritora e ela está como a mais antiga na documentação em inglês sobre a prática do Ho'oponopono. E ela ficou conhecida também na época por ter feito um dicionário da língua havaiana para se manter viva a cultura que estava se perdendo, a língua nativa estava se perdendo. Ela foi reconhecida como tesouro vivo do Havaí em 1977. E aí depois nós temos a Morna Simeona, que foi quem difundiu, foi quem ajudou a espalhar, a maravilha do Ho'oponopono por todo o mundo. Ela foi a mestra do Dr. Helen, que eu vou falar na sequência, e ela modernizou e tornou o Ho'oponopono acessível a todos, porque através da inspiração que ela teve, ela ensinou que não havia mais a necessidade de um mediador. Então é conhecido como Ho'oponopono da identidade própria, e você, através de limpezas constantes, consegue se conectar diretamente com a divindade. Palavras lindas de Morna Simeona. O principal objetivo desse processo é descobrir a divindade dentro de si mesmo. O Ho'oponopono é um presente profundo que permite que o indivíduo desenvolva uma relação funcional com a divindade de si e aprenda a pedir que em cada momento nossos erros em pensamentos, palavras, atos e ações sejam limpos. O processo é essencialmente sobre liberdade. Liberdade completa do passado. E quem foi o Dr. Ihale Akaula Helen? Ele foi um psicólogo famoso havaiano que colocou a prática do Ho'oponopono e fez palestras pelo mundo explicando que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Tudo que nós experimentamos é uma projeção da nossa mente subconsciente, que ele chama de criança. O Dr. Ihale Akaula Helen, ele ficou muito famoso porque ele foi convidado a trabalhar no Hospital Estadual do Havaí em 1980, Ele trabalhou como psicólogo lá clínico e ele usou as práticas do Ho'oponopono. Quando o Dr. Helen assumiu, a condição para que ele fosse trabalhar lá é que ele não tivesse um contato direto com os pacientes. Isso não surpreendeu ninguém, porque havia um absenteísmo muito grande, os funcionários não tinham coragem de trabalhar, tinham medo, se sentiam ameaçados, porque os pacientes eram muito agressivos. Tanto que os funcionários andavam encostados na parede com medo de serem atacados. Mas ele disse que ele precisava ter contato com os prontuários dos pacientes e os registros. Então o Dr. Helen, ele fazia limpeza nele, das memórias que faziam com que os pacientes fossem agressivos. Então, conforme ele ia lendo os prontuários, ele ia vendo o que o paciente tinha feito, ele ia limpando as memórias conforme ele tinha aqueles sentimentos, aquelas coisas, aqueles pensamentos. E ele foi fazendo essa limpeza. Conclusão. Os pacientes foram curados, essa ala foi fechada,
né? O hospital, ele continua trabalhando, os funcionários não faltavam mais, eles eram frequentes, eles tinham a alegria e vontade de viver, de trabalhar lá, de contribuir, né? Muitos pacientes voltaram para seus lares e tiveram vida normal. Você sabe o que é isso? Então foi assim que o Dr. Ihale Akaula Hewlett ficou famoso. Nós vamos falar um pouco de como é a prática do Ho'oponopono depois que o Dr. Joe Vitale chegou até lá. Ele ficou muito famoso através do livro e do filme O Segredo, que fala sobre lei da atração. E ele conheceu o Dr. Hewlett por acaso, né, através de uma terceira pessoa que comentou com ele, e ele levou 1 ano para conseguir depois ter contato com o Dr. Hewlett. E aí ele teve a oportunidade de conhecer de perto e aprender a prática do Ho'oponopono. E foi o Dr. Joe Vitale, é muito importante você saber disso. Não foi nem a Morna Simeona, não foi o Dr. Hewlett que criou as 4 frases do Ho'oponopono. Foi o Dr. Joe Vitale. Sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. Quando o Dr. Joe Vitale começou a ter o contato com o Dr. Hewlett, ele pediu permissão para escrever um livro, e o livro dele ficou muito famoso também, que é O Limite Zero. Vou deixar aqui a foto do livro dele, né? Eu li o livro, mas eu li o livro digital. E o Dr. Joe Vitale acompanhou o Dr. Hewlett, e depois que ele aprendeu toda a prática, ele também começou a receber inspirações. Ele foi criando mais ferramentas, ele foi criando mais técnicas, né? Então o Dr. Joe Vitale, ele teve essa participação no Ho'oponopono. Foi ele que criou as 4 frases. E é muito importante a gente dizer também a questão das 108 repetições do Ho'oponopono e o Japamala não são criação nem do Dr. Hewlett, nem da Morna Simeona, tá? Tem a ver com tradição hindu e tradição budista, tá? Então, o que se acredita? Que as 108 repetições são uma ligação divina. Na tradição hindu, 108 vezes é uma ligação de deuses ou deusas. Na tradição budista, 108 significa a iluminação. Você usa 108 vezes em yoga, meditação, e na astrologia, na cosmologia, você repetir 108 vezes, você está ligado também a medidas astronômicas e cósmicas, tá? Isso é o diâmetro médio do Sol e da Lua em relação à Terra. Então, assim, estou só citando esses detalhes para você entender que não é necessário você fazer 108 repetições no Ho'oponopono. Por isso que eu gravei as 108 vezes e depois eu vim conversar com você sobre o Ho'oponopono. Ok? E nós chegamos na Mabel Katz, que hoje é quem nós temos como referência do Ho'oponopono. A Mabel Katz é uma autora, né, escritora, na verdade ela é contadora, tá? Ela é contadora, vive hoje nos Estados Unidos, e ela foi conhecida porque ela foi uma das discípulas do Dr. Hewlett, né? Então ela também tem as inspirações, ela também cria muita coisa, né, a partir do Ho'oponopono. Então, assim, hoje eu indico, né, se você quer saber mais sobre o Ho'oponopono, se você quer estudar mais sobre essa prática maravilhosa, você siga a Mabel Katz nas redes sociais dela, tá? Vou deixar link aqui porque você vai gostar do trabalho dela. Vai estar em espanhol ou em inglês, mas é fácil de você traduzir, é fácil de você entender e você também vai ter uma inspiração divina aí, tá bom? A Mabel Katz, eu gosto muito do modo como ela fala, né? E ela tem 2 livros que ficaram famosos, que é O Jeito Mais Fácil de Viver e O Jeito Mais Fácil de Entender o Ho'oponopono. Ela dá palestras, ela dá cursos, ela tem canal aqui no YouTube também.
Então, assim, ela é muito inspiradora e ela fala de um jeito prático, de um jeito reto, de um jeito simples de entender como é que a gente continua fazendo essas limpezas. E o que nós vamos começar a falar também sobre o Ho'oponopono? As ferramentas, tá? Que não são só essas práticas das palavras, mas você pode usar selos, você pode usar a água solarizada, você pode usar comida para fazer limpeza, copo d'água, tem muitas ferramentas de Ho'oponopono. Então, aos poucos a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, né, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos, vamos fazer as limpezas crescer e evoluir, tá? Meu querido e minha querida, eu espero de coração que esse nosso papo tenha te ajudado, esclarecido e te iluminado. Te encontramos no próximo vídeo. Gratidão profunda. Namastê.